Bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é a estação de rádio SBB-HQK, com ondas longas, médias e curtas, transmitindo para todo o continente, desde a base ocidental W, na Ilha do Espectro, até o Porto do Encaixe. Olá! Nós somos a companhia de teatro Novos Candangos. Eu sou Diego de Leon. Eu sou Rafael Toscano. E a gente está aqui hoje para conversar sobre o nosso espetáculo A Radialista do Fim do Mundo, que foi o nosso primeiro espetáculo online que a gente fez durante a pandemia da Covid-19. Acho que isso é um ponto muito interessante da gente falar sobre esse trabalho, porque ele surgiu no momento que a gente passou a não poder mais frequentar o teatro, o espaço físico, onde a gente encontrava com o público de verdade ao vivo. E aí surge um grande desafio, né? Como fazer no formato que a gente não está acostumado a fazer, produzir teatro dentro do formato audiovisual sem perder algumas coisas que para a gente são muito valiosas no fazer teatral mesmo. O Diego já tinha um texto que curiosamente surgiu antes da pandemia e eu devolvo para ele a palavra porque eu acho que ele pode falar sobre isso com muito mais propriedade que eu. O processo de construção do espetáculo A Radialista do Fim do Mundo começou muito antes da pandemia, foi em 2013, 2014, quando eu estava numa reunião de amigos e a gente resolveu abrir um aplicativo. E nesse aplicativo era um aplicativo de rádios do mundo inteiro e a gente descobriu uma rádio no meio da Antártida. E de acordo com o fuso horário, era mais ou menos às 3 da manhã lá na Antártida. E a gente pensou, meu Deus, quem é essa pessoa que durante a madrugada tem uma estação de rádio no meio do nada e para quem ela transmite? Nessa hora eu pensei, eu preciso escrever uma peça sobre essa pessoa, sobre esse radialista tão efetivo nesse lugar. E essa pessoa radialista, né, ela teria que ser alguém quando a gente fosse fazer essa peça. Assim. E aí foi o momento onde a gente começou a debater dentro do grupo quem seriam as pessoas que estariam envolvidas nesse projeto, de que maneira. E aí a pessoa que faria a radialista, na vontade do Diego, seria a Tati. A Tati ia estar aqui hoje, não ia? Pois é, a gente chamou a Tati para poder fazer esse processo. Gente, oi, desculpa, eu tô muito atrasada? Muito? Não, tá em tempo, eu acho, né? Será que eu posso sentar aqui no meio de vocês? Eu acho que dá uma intercalada melhor, não? Sim? Obrigada. Sim. Bom, essa é a Tati Ramos. Oi, eu sou a Tati Ramos, integrante dos Novos Candangos também. E protagonista da Radialista do Fim do Mundo. Desde a época do meu professor Hans, não tinha como registrar o número de ouvintes. Ou seja, a SBB-HQK pode estar sendo ouvida neste momento por centenas de milhares de pessoas. Ou por ninguém. Foi numa época que a gente tava super movimentados. A gente ia apresentar todo o repertório do grupo, né? E de repente isso foi cortado, assim, né? E então foi um choque. A gente teve realmente que pensar e se reinventar dentro desse novo cenário. E foi uma experiência muito rica, né? Até interessante como, num primeiro momento, a gente, querendo reproduzir mesmo essa lógica do fazer teatral dentro de um teatro, mas num formato audiovisual, como o nosso caminho possível naquele momento, né, ainda entendendo essa adequação de linguagem, como que ele poderia acontecer. E a gente fez uma escolha de ter uma técnica de multicâmeras, na verdade 2 câmeras. Fizemos um estudo, um entendimento de quais seriam os melhores pontos de vista ali dentro daquele cenário, dentro daquela situação que a peça ia se passar, que na verdade era um cômodo. E a partir disso a gente fez a peça como se fosse uma encenação em teatro. Uma passagem geral, sem interrupções. A gente não levou para a construção do espetáculo
esse formato técnico da construção do audiovisual, né? Que é ter um take, corta, quais são os planos que eu faço, e ter a coisa toda particionada para depois ter uma edição desse material. A gente fez realmente uma escolha de um grande plano sequência, partindo do princípio que aquilo era uma execução de uma peça para um público como se a gente estivesse dentro de um teatro. E aí, a partir disso, o material que a gente tivesse no fim, a gente trabalharia com essas imagens, aceitando que essa foi a execução daquela sessão do espetáculo e que a gente teria ali no resultado final o que as pessoas poderiam ver mesmo, né? Só que agora a partir dos olhos de uma câmera, como se elas estivessem dentro de um teatro presenciando a peça feita pela Tati em tempo real. É aquela famosa sensação de borboletas na barriga, né? Eu confesso que como atriz eu precisava dessa sensação, assim, pensando no fazer teatral, né? Porque se a gente falasse assim, não, vamos mudar, então, vamos tentar fazer um filme, né? Aí seria um outro lugar. Mas como a gente ainda queria manter a proposta do fazer teatral, essa coisa do plano sequência, né? De não interromper, se errou, continua, lida com aquilo, improvisa em cima daquilo, né? Como se o público realmente estivesse ali com você, no mesmo recinto, né? Foi importante para o meu processo criativo, né? Para trazer vida a essa personagem. E foi uma loucura, porque eu estava sendo dirigida pelo o Matheus Ferrari, que não está aqui conosco hoje, mas o outro integrante do grupo e faz parte dessa equipe mínima que foi feita para a radialista. Ele fez a direção e a trilha sonora, né? A trilha sonora é original. E ele e o Toscano operavam, né? As luzes, a trilha, enfim, tudo ali em tempo real, como se eles estivessem numa cabine, né? Lá no teatro, eu ali no palco, o público ali no meio da gente. E essa loucura toda. Eu acho que essas borboletas na barriga não vieram só para mim, acho que para vocês dois também, que estavam ali, né, no mesmo lugar comigo naquele momento, né? Agora vamos fazer, né? Curioso também esse ponto de vista do Diego, né, que escreveu o texto. E na hora que a gente fez a peça, que Tati encenou e a gente operou luzes e soltou o som da peça e teve toda essa coisa sendo materializada ali, o Diego não estava presente, ele foi ver o trabalho, como o trabalho ficou depois, assim. Normalmente quando a gente escreve um texto, pelo menos para o nosso próprio grupo de teatro, é muito comum que a gente vá acompanhando os ensaios, que a gente vá dando algumas mexidas, essa parte não funciona muito, essa parte funciona melhor. No caso, eu não estava dirigindo o espetáculo, então assim, tinha essa figura do Matheus Ferrari como diretor, onde a gente poderia trocar algumas coisas, mas pelo fato de estar cada um na sua casa, não tinha muito como acompanhar esse processo. Então, eu entreguei nas mãos do Matheus, da Tati, do Toscano, e falei, façam da maneira que vocês acreditem que vai funcionar. E quando eu assisti, já com o espetáculo pronto, né, o espetáculo online, ele tinha uma dimensão completamente diferente de quando a gente concebe para o papel, né, quando a gente concebe o roteiro, quando a gente concebe aquelas palavras. Fora que o texto, ele inicialmente lá em 2013, 2014, ele foi criado para ser encenado num teatro. Então, assim, toda a minha concepção, tudo que tinha saído da cabeça para a construção do roteiro dessa peça, tinha sido concebido para um teatro, para uma sala de teatro. E ver o resultado dentro da minha casa, assistindo do computador, era quase que como se eu estivesse vivendo aquela experiência junto com a radialista. Eu não podia sair da minha casa e eu estava recebendo ali um espetáculo. É muito difícil pensar sobre isso, porque tem essas linguagens diferentes entre o audiovisual e o teatro. A gente está fazendo um filme ou está fazendo uma peça? E aí quando chega, não é uma coisa nem outra. É uma outra experiência, uma terceira experiência que a gente até tentou criar um nome de teleteatro para conseguir abarcar todas essas características híbridas, né, que vem de um lado, vem do outro. Essa transformação que vem de escolha quando o espetáculo ele é feito do começo ao fim, sem interrupção, como se estivesse frente a uma plateia, causa
uma certa dúvida quanto ao projeto como um audiovisual. Será que os takes vão funcionar? Será que essas tomadas muito longas vão funcionar? E é isso. Acabou criando-se esse novo formato que a gente não estava muito habituado nem a fazer e nem a assistir. Você é a minha ilusão favorita hoje. Eu adoro essa música. Meus caros ouvintes, eu peço desculpas, mas infelizmente não poderei fornecer-lhes o nome do artista e nem da música porque eu fatalmente desconheço. Foi uma experiência muito legal, porque tinha um fator ali que era quase a curiosidade, era a inovação nesse lugar assim de testar. Será que está funcionando? Mas também, se não estiver funcionando, o que a gente pode fazer para fazer isso funcionar realmente com o público que assiste? Quando eu escrevi o texto, eu não tinha a menor noção de tempo. Quando foi transposto para um vídeo, aí que ficou mais difícil. Será que eu acredito que tinha 8, 9 páginas. Será que essas 8, 9 páginas vão dar 10 minutos ou vão dar 1h30? Porque a gente insere encenação, existem trechos que são de silêncio, não necessariamente é a personagem falando. Então, como a gente vai transformar isso numa coisa que vai agradar o público, que vai fazer com que as pessoas se interessem pelo trabalho? Então é isso, essa novidade era pra gente fazendo, era pra quem estava assistindo, foi uma experiência muito nova em todos os sentidos, assim. Com certeza, totalmente. Para mim foi um super desafio, mas foi muito, muito divertido. O dia que a gente foi montar o cenário lá em casa, né? O Toscano chegando lá em casa com a máscara e não tirou a máscara em nenhum momento, às vezes só para beber água e ainda assim com um constrangimento, um receio, um medo, né? E enfim, foi um processo de adaptação fluido ali. Era uma coisa assim, vamos trabalhar com o que a gente tem. Que sempre foi um pouco a realidade, né, do artista aqui no nosso país. Assim, a gente vai lidando com as adversidades e vai mantendo aquilo de alguma forma. Mas foi mais desafiador, eu acho, porque realmente era um contexto totalmente novo. É isso que o Diego falou. Não chega a ser exatamente o teatro e também não é um filme, então fica no meio do caminho, né? Essa coisa do teleteatro, né, que foi pensado, mas como é que a gente vai nomear, né, isso, assim? Como é que a gente vai... Teria que ter uma pesquisa, enfim, né, todo um processo acadêmico para isso. Mas foi, assim, extremamente enriquecedor e extremamente interessante ter essa oportunidade e receber o feedback de quem assistiu, assim, que inclusive a sensação do frio, que eu acho que isso a gente conseguiu, né, transpor para a tela, né, da tela do celular, ou do computador, ou da televisão de quem estava assistindo. Ainda tem isso, né, as telas. Tinha gente que assistia numa telinha pequena, gente que assistia na sua grande televisão. Enfim, foi uma coisa muito legal, assim, a gente entender que estava funcionando a atmosfera que a gente quis criar, né? A Radialista teve toda essa novidade para a gente, né, dentro de transpor o teatro para o audiovisual. A gente tinha já um trabalho em audiovisual anterior, que era o Autópsia, mas era um documentário de processo criativo do primeiro espetáculo da companhia. No momento que a Radialista surge, o grupo estava firmando 9 anos de vida, e o que a gente tem de material do grupo dentro desse formato audiovisual também é possível de ser acessado no canal do grupo dentro do YouTube. Está disponível esse material para que as pessoas conheçam o trabalho da companhia de uma maneira ampla, mas realmente abriu para a gente, não só enquanto grupo, mas enquanto indivíduos, artistas,
cada um na sua área de atuação e nos seus interesses também, novos horizontes de como fazer toda essa problemática, né, que agora a gente volta a revisitar. A gente está começando a ter uma curva de saída da pandemia mesmo, de verdade, e o que fica, né, dessas experiências que a pandemia forçou a gente a ter que viver, de criar outros formatos, outras possibilidades de experiência teatral, ainda que em outras linguagens. E agora acho que a gente tem pela frente um período de enxergar o que fica desse aprendizado, o que se mantém, o que permanece enquanto prática para esse tipo de trabalho, e o que de fato fica para o período de pandemia. A gente retoma com a possibilidade que a gente gosta muito, na verdade é de onde a gente parte sempre, que é de estar no teatro, do encontro, de estar com as pessoas e tocar esse outro terreno que ele por mais que ele pareça cotidiano, ele é super extra-cotidiano, desse lugar de encontrar com outras pessoas num local para testemunhar uma história, uma peça, uma coisa sendo contada. Assim, é realmente, depois de 2 anos onde a gente precisou se isolar e transformar completamente a nossa dimensão das relações sociais, voltar para esse lugar é realmente muito precioso agora. Assim. Então, vamos ver até onde isso leva o fazer teatral e todos os trabalhos de quem está envolvido com essa linguagem a partir de agora para frente. Inclusive a nossa vontade é levar a Radialista pro palco agora, né? Que vai ser um novo desafio, porque o espetáculo foi pensado de forma online. E a gente tem essa vontade de levá-la pro palco, que seria a ideia inicial do Diego, que foi quem escreveu o texto. E ver como seria essa atmosfera num lugar que a gente conhece muito bem, mas não com essa história, né? E vamos ver como é que vai caminhar aí, né, essa saída, essa curva aí de saída, né? Acho que a gente ainda tem que tomar muito cuidado e estamos aprendendo muito aí, né? Mas a vontade é enorme, né? Eu gosto muito de uma coisa que você fala, Diego, dessa coisa do teatro, que é um acordo que o público faz com a gente e a gente faz, né, com eles. Eu normalmente falo que o teatro ele é um pacto da mentira. Eu finjo que te engano e você finge que é enganado. Mas se parar para pensar, toda a arte é um pouco assim. Um filme é isso. Você acompanha uma história onde a gente está vendo uma encenação, a gente está vendo uma mentira. E como a gente faz para que vocês que estão assistindo acreditem na mentira que a gente está contando? É esse pacto. É esse pacto que a gente faz. E é isso, fica o convite para que as pessoas acessem o nosso canal no YouTube, Novos Candangos, para acompanhar os nossos projetos. A gente já tem um outro espetáculo online chamado Drops Telecotidiano, que a gente apresentou no Festival Cena Contemporânea, que é bem curtinho, é um teleteatro de 3 minutos e que também a gente experimentou essa coisa do audiovisual, mas também é teatro. Enfim, nem a gente tem essa resposta, porque foi muito mais o experimentar do que o tentar entender e categorizar e tentar classificar em alguma caixinha, em alguma coisa assim. É um experimento, são experimentos que a gente faz para manter vivo, para manter trabalhando, para a cabeça não criar teia de aranha. E é isso, trazer de alguma maneira as nossas vivências e as nossas vontades e a nossa arte para uma linguagem que era acessível do momento, era a linguagem que a gente podia colocar para o público, né? Porque necessitamos de arte e cultura, né? Assim, não tem como a gente não olhar para isso. Então, ainda mais a gente que vive disso, né? Que acredita, que trabalha com isso e vê o que a arte e a cultura causam nas pessoas, né? É uma fome, é uma coisa que é natural, é orgânico, né? Então a gente precisa disso também para continuar entendendo os tempos que estamos vivendo, né? Eu acho que a arte vem aí para fazer a gente discutir, refletir e trocar mesmo. Tudo é troca, né? A gente tá precisando cada vez mais de troca, né? Como fez falta o olho no olho, o abraço,
né? E a gente, como a gente tem se acostumado cada vez mais a essa comunicação entre telas, que para mim também, aí é uma opinião muito pessoal, mas traz também essa coisa da frieza, que eu acho que o espetáculo, né, tem isso, assim, tem algo que nos separa, né? É uma tela, é um áudio que você só escuta a voz, mas é tudo tão rico, tão poético, tão gratificante, porque você vê que você ainda consegue fazer, né? Se sentir um sobrevivente também de tudo isso. Aquece, né? A alma, assim, aquece o coraçãozinho. Vamos colocar uma musiquinha pra relaxar, tirar esse mal-estar, não é? Principalmente dentro desse contexto pandêmico, dentro desse contexto de reclusão, onde às vezes, sei lá, muitas pessoas precisaram passar esse período da pandemia sozinhos. Então, muitas das coisas de contato, de acesso, era por meio da arte, né? Você preso dentro de casa, você tinha filmes, você tinha shows, você tinha livros. Então, tudo que você podia fazer dentro da sua própria casa, às vezes sozinho, era tentar se libertar por meio desses canais, né? Por meio dessas veias artísticas. E a gente, como artista, também precisava botar vazão, né? Então, é isso. O artista, ele a todo momento está em contato, seja qual for o artista, ele está tentando estar em contato com o público. E ter essa resposta das pessoas também é fundamental pra gente. Sim, né? Totalmente. Enfim, é isso. É um trabalho totalmente candango, feito em Brasília, por um grupo de Brasília. A história não é datada e não tem, como o Diego disse, né? A gente não fala exatamente do lugar, mas a gente tenta trazer sempre a nossa força brasiliense, né? A nossa vivência aqui, a nossa história. Cada um tem uma história aqui, né? E essa união trazem novas histórias. Então, eu acho que isso é o grande lance do rolê. Vida longa ao teatro, à produção cultural, que a gente siga podendo construir, fazer, partilhar. E bons ventos nos caminhos. Merda. Merda. Precisa explicar merda? Acho que não, né? É isso. Muito obrigada a todos. E vida longa e muita saúde, muita arte para todos nós. Contou?